Luzes da aurora, fazer brilhar, ó Pai, agora ao despertar, sim, bem cedinho, fazer luzir hoje o caminho meu a seguir. Cresça teu brilho, luz divinal, sobre meu trilho, longe do mal. Obrigado, Pai querido, muito obrigado. Eu me humilho ante teus pés, pois sou teu filho, meu Deus, tu és. Dia após dia, dá-me, Senhor, mais alegria e mais fervor, felicidade na retidão e santidade de coração. Pai querido, muito obrigado. Bem de manhã, sereno, surge o dia, já vês mil entoa seu louvor, luz vem encher o mundo de alegria. Bem de manhã, contigo estou, Senhor. Luz, esse mais pureza, vem de... Daqui a pouquinho, eu vou pegar o Inário, obrigado. Só chegar lá, obrigado. Eu pego não, nós pegamos, porque sem ti nada posso fazer. Pai querido, muito obrigado. Desde o nascer do sol até o entardecer. Então agora sim, agora vamos continuar com a ajuda do Inário da letra e do irmão. Vamos fazer o culto com ele hoje. Como é seu nome? Bruno. Bruno, que massa. Bruno, se você quiser ir no pôr do sol a gente fazer, vai ser legal também. No pôr do sol de sábado pelo menos, sexta-feira não der. Bem de manhã, qual que é o número? Aqui, já achou, 22. 22. Ah, mas uma bíblia aqui pro Inário. Eu tenho uma outra. Eu consigo pelo celular. Consegue? Pode usar. Ó. Bem, aí, tá aqui pra tirar. Bem de manhã, sereno surge o dia, já vês mil entoam seu louvor. Obrigado. É esse aqui. Então tá. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Bem de manhã, sereno surge o dia, já vês mil entoam seu louvor, luz vem encher o mundo de alegria. Bem de manhã, contigo estou, Senhor. Bem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza. Eu venho a ti, ó Deus, em oração. Pai, quando
obrigado. A luz fugir do mundo, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Ô Bruno, eu vou deixar a passagem contigo. A passagem, se quiser. Uma passagem pra É. gente ler? Eu pensei assim, ó. Se você quiser a lição, a meditação ou a passagem da Bíblia, qualquer coisa que você queira compartilhar. Qualquer mensagem, né? Eu falei, qualquer mensagem que você queira compartilhar, deixa contigo. Eu só queria compartilhar contigo sobre o hino. Este hino que nós cantamos, eu estava pensando em cantar 3, mas vamos cantar só um, porque eu gostaria de compartilhar no tempo que seria cantando os outros hinos, a primeira e a última estrofe. Até porque quem for assistir isso aqui vai entender a importância dessa mensagem. Quando aqui falou assim, luz vem encher o mundo de alegria, eu me lembrei do pôr do sol, quando eu estava conversando com um amigo aqui no NASP, no pôr do sol de sábado agora. Comentei com ele que tive uma namorada em 2017, novembro, comecei a conversar com ela e pedi para namorar com ela no final de semana que eu fiz aniversário, no final de semana do dia 11 do mês 12. Esse calendário que a gente está seguindo aqui hoje em dia, no gregoriano. E aí eu conversei com ele o seguinte, que quando eu cheguei para pedir para ela quando falou comigo que ela era cega, me veio à mente: pai, como que eu vou fazer o pedido para ela? Porque tudo que eu faço, o que a gente precisa fazer, tem que ficar pedindo, né? E até para pedir para namorar, a gente vai pedir, não é? Eu acredito que outro dia estava ali o rapaz pedindo as bênçãos pro noivado dele. E eu senti isso é importante demais. E aí quando eu pedi, eu vi ele falando assim, olha, compra as 4 fitas que você sabe que representam as 4 cores que você consegue criar um folheto colorido. Porque quando eu fui na gráfica em 2004 para fazer um panfleto, eles perguntaram se quer colorido ou preto e branco. Aí eu falei, qual o valor e qual a diferença? Queria ver, aí mostrou. Eu falei, eu quero colorido. É muito melhor. E o valor é insignificante. Tipo assim, não é tão diferente o valor. Conclusão, descobri as 4 cores que seriam necessárias para fazer um folheto colorido. Então, naquele dia, quando eu cheguei na casa dela, eu falei com a irmã, a mãe dela, irmã, põe essas fitas no meu olho, porque como a sua filha não me enxerga, também não quero olhar para ela, porque ela vai ter como olhar para mim e me enxergar. E aí, quando eu contei isso para ele, aí, né, assim, a gente começou bastante coisa, aí ele falou assim, nossa, aí aí comentamos assim, já pensou a gente sem ter como enxergar, sem ter como ouvir também? Porque a nossa comunicação com o mundo exterior, ela se dá praticamente com o que a gente vê e o que a gente ouve. A partir daí é só tato, paladar e olfato. E aí, quando a gente fica imaginando o que é não ter o tato, o paladar, o olfato, eu imagino, se eu sem meu olfato, porque eu passo no pé de murta, igual eu tenho lá, respiro aquele perfume tão gostoso, ou da rosa, ou de outra coisa, sabe, que a gente passa, a gente sente aquele perfume tão maravilhoso, ou o sabor, imagina, comida sem sabor, você não sentir sabor, aí eu ficaria nesse versículo, né, com a mensagem quando ele falou que a luz vem encher o mundo de alegria, é porque ele permite a gente ver as cores, ele permite a gente ver, sabe, porque de noite é tudo escuro, tudo breu, é tudo preto, tudo noite, é como é que ele enxerga, por isso que eu lembrei dessa pessoa que eu namorei, porque de noite é como se fosse tudo escuro, tudo noite, mas aqui quando fala a última estrofe assim, ó, olha essa estrofe, quando o final fala, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo, luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Eu senti assim como Deus falando o seguinte, olha, você não precisa estar com ela, porque neste dia eu vou conduzir ela, assim como eu vou conduzir cada um, pegando ela na mão assim, eu vou guiar. Imagina isso? Pai querido, por que eu falei isso? Porque eu lembrei da Fanny Jane Crosby, que ela escreveu o hino 191, que fala,
sempre me glorio junto à cruz. Ela sente segurança, ela descansa. E ela era cega. Eu fui pesquisar a história dela porque quando eu ouvi esse hino, eu me impressionei com ele, com a letra dele, e eu quis entender quem era a autora do hino. E aí eu fui pesquisar, aí eu descobri que a Fanny Jane Crosby, ou Crosby, ela era cega desde nascença. E essa menina que eu namorei, ela ficou cega depois dos 14, sabe? Que ela perdeu a visão. E aí ainda a gente chegava a 1% ainda. A Fanny Jane, ela era 100% pelo que eu, né, li da história dela. Então, aí eu fiquei pensando assim como a Fanny Jane Crosby conheceu a Jesus de uma forma tal que ela fala, sem temor vigio, quando eu li esse hino, quando eu ouvi esse hino, cantei e fiquei impressionado com a letra dele e fiquei pensando, como uma pessoa cega consegue vigiar sem temor? Entende? Porque quando eu creio que o Espírito Santo me impressionou de querer entender a história da mulher, foi para que eu entendesse o significado daquela fala dela. Sem temor, vigia é fácil para um guarda que está bem, né, preparado, bem equipado, cheio de 2, 3, junto com ele, né, num lugar todo seguro, é fácil. Mas não para quem está sem enxergar, não para quem, sabe, a menos que ele esteja ali com Jesus guiando. E então quando cantamos esse daqui, quando o céu escuro negro for, eu me lembrei do dia da volta de Jesus. Esse dia vai ser como o dia mais escuro da terra. Os dias que antecederem a volta de Jesus, né? Porque ele vai terminar com o dia. A volta de Jesus vai ser como o sol raiar. Pode imaginar isso? Pode imaginar isso? Você pode imaginar que, enfim, Jesus vai vir para iluminar, para acabar com aquela noite, que vai ser a noite mais escura da terra. O dia que a gente tiver, né, que fugir para os montes, porque a maldade do ser humano não vai ter mais limite, não vai ser mais conter. Eles vão procurar tirar a vida dos homens como Caim quis tirar a vida de Abel, só porque eles querem servir a Deus. Hoje eles estão aí se vingando do outro porque fez o mal, o outro tal. Aí se vinga, né? Mas agora não, eles vão procurar se vingar daqueles que fizeram bem para eles. Imagina. Terrível. Mas por que isso? Porque o Espírito Santo vai ficar cada vez mais junto daqueles que estão hoje buscando e pedindo e querendo obedecer e fazer a vontade de Deus, porque sem o Espírito Santo é impossível o homem obedecer a Deus. E aí a gente pede ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda para fazer a tua vontade, me dá o poder do Espírito Santo para viver a tua vontade, que nem o pastor Beni fala. O pastor Beni lá em Igrejinha um dia falou, a perfeita vontade de Deus, como eu vou poder fazer? Pedindo, Senhor, qual a tua perfeita vontade? Me mostra. E primeiramente, a Bíblia. Depois, na natureza, ele vai mostrando também na natureza, ele vai mostrando no Espírito Santo falando, e aí vai. Então, você já está entendendo isso aqui, mas para quem ainda não ouvir esse vídeo não entende muitas vezes o que está escrito na Bíblia, tem a natureza para ajudar, tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi dado de maneira maravilhosa a irmã White para escrever o que nós não conseguimos entender quando vivemos o momento do grande desapontamento. E hoje vai viver novamente um grande desapontamento quem não entender o que está escrito. Não é verdade? Vai viver um grande desapontamento porque vão interpretar a Bíblia errado se não compreenderem o que está escrito. E do mesmo jeito que lá em Israel, aqueles que não interpretaram a Bíblia corretamente, não entenderam que Jesus veio naquela hora. Embora a Bíblia falava, mas aqueles que entenderam, você vê até os magos, homens que não tinham nem... Era da terra pagã, mas eles estavam buscando, querendo entender e entenderam quando a estrela indicou o nascimento. Ou seja, pode ser aonde for. Quem quiser entender a Bíblia e seguir toda a instrução, toda a orientação, tanto que já foi dado, que Deus deu a Espírito Santo a revelar, porque tudo aquilo que Deus deu ao Filho, o Filho deu a nós. E tudo que Deus dá ao Espírito Santo, Ele também nos dá a nós. É massa isso, né? Muito. Eles são assim, eles são compartilhadores, eles querem compartilhar.
E eles fazem o mesmo com nós agora. O ser humano, quando vai ficando cada vez mais chegando lá a hora, que massa, o sol surgindo, Uhum. vai compreendendo. Opa, concluir aqui para conseguir ler a tua mensagem. Então, a mensagem de hoje, eu vou deixar aqui Hebreus, um capítulo que fala, um versículo que fala que o Senhor não tarda a sua vinda. O Senhor não retarda a sua vinda. É... E que é necessário a gente perseverar. Minha Bíblia com referência não está aqui agora. O papai agora me ajuda a lembrar esse versículo onde está. Ou se você lembrar, Bruno, você me fala. Mas quem não tem, não sabe onde está, assiste o do pôr do sol, que no vídeo do pôr do sol eu vou colocar o versículo. Porque diz assim, que o Senhor não retarda a sua vinda. Posso estar misturando Pedro com Hebreus também. Mas ele, agora sim, ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que avançam. E aí posso completar com outro versículo. Pela soberana vocação de Cristo Jesus. Amém. Pai, obrigado. Não sei qual. O meu irmão fala para mim saber. Quando eu compartilhar assim, falar onde está escrito, igual o Novo Tempo faz lá, ó, onde está escrito, eles botam o texto, Uhum. mas um dia eu vou editar esse vídeo, se eu conseguir, e vou colocar ali o texto. Beleza, muito obrigado. Tem aí, né? Tem. Beleza. Um verso que eu gosto muito e ele é um verso Muito obrigado. que força a gente, é um desafio para nós. É Salmo 37:5. Uhum. Você deve ter ouvido já esse verso. Entrega. Entrega Pai, o teu caminho obrigado. ao Senhor, Tudo entregarei. confia nele e o mais ele fará. Sim. Esse verso ele me anima a cada dia a confiar em Deus e Obrigado. colocar a vida em primeiro lugar nas mãos dele, porque sem ele a gente não consegue caminhar. E quando a gente faz dessa forma, que é um ato de fé, entregar a Deus, né? Confiar na Exatamente. direção, Então na a gente sabedoria. muda a rota da vida, a gente não prioriza o que a gente acha que deve fazer, mas O que coloca Deus para guiar a nossa vida, né? Espírito Santo. Então, esse verso ele traz conforto para o ser humano que é limitado, que não enxerga além do que a gente vê, mas é muito pouco, né? O mundo é complexo, a vida espiritual, e Deus Verdade. conduz a vida. Então esse é o verso para meditar. Posso ler ele? Do jeito que tá Pode. aqui? Foi, querido, muito obrigado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha o 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Esse salmo é lindo demais. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Vamos cantar o Tudo Entregarei? Vamos? Tudo entregarei. 295? Acho que é isso. Vai se ama. Nossa, Senhor, eu acredito que o Senhor me... Isso mesmo. Seja o Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti. Não, guarda um pouquinho. Aí, seu Pai, obrigado. Todos. Olha lá quem tá em cima do pica-pau. Lá em cima do poste. É, bonito, né? Massa. Isso. Eu acho que não é o 395, não. É o 295. 2. É. Isso mesmo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu serei. Obrigado.
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Muito obrigado. Outro dia a gente vai compartilhar mais. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Imagina. Pai. Eu já fiz uma oração no início. Essa agora é a sua oportunidade, se você quiser. Mas Bora. eu tenho vontade de orar de novo. Vamos fazer duas até vai encerrar? Vamos. Obrigado. Pai querido, muito obrigado por o Senhor estar me dando a oportunidade de despertar mais um dia com vida, com saúde e agora também poder fazer o culto, o primeiro culto, o culto desta manhã com o Bruno. O Senhor combinou Amém. desde o princípio o dia do regresso, o dia da primeira vinda. O Senhor, desde que criou o casal, já tinha o plano da redenção. Então eu creio que também o Senhor já tinha desde o princípio este dia de nos encontrarmos. Amém. Pai querido, muito obrigado. Quero lhe pedir para continuar conduzindo o Bruno e os seus planos de acordo com a tua perfeita vontade. Amém. Mostrando-lhe cada vez mais o teu querer, a vontade para ele e conduzindo os sonhos dele, Pai, da forma com que cada dia estejamos vivendo o centro da tua vontade. Amém. Pai, o que eu te peço é que me ajude a fazer o que ainda não consigo, o Bruno, o que ainda não conseguimos fazer, Amém. para podermos contemplar a face do Cordeiro. Amém. Ajude-nos, Pai, a entender o que precisamos fazer, tanto na nossa vida individual, vida pessoal, quanto também no sentido de alcançar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão em convívio ou ainda nem conhecemos muitas vezes, vamos ainda encontrar como Felipe, aquele que estava querendo entender as Escrituras. Ajude, Pai, a gente a encontrar aqueles que estão sedentos e cheios de vontade de compreender a Tua Palavra, porque pouco tempo eu creio que temos para fazer todos os preparativos se formos olhar o relógio. Mas eu creio, Pai, que olhando para o que o Senhor fez desde o princípio até aqui, tudo com o tempo certo, tudo na plenitude dos tempos, o Senhor cumpriu. Amém. Com precisão. O momento em que o Senhor falou que o povo de Israel sairia do Egito, saíram. No momento que o Senhor falou que eles iam voltar para Jerusalém, eles voltaram. Enfim, tudo que o Senhor falou se cumpriu com precisão. E eu creio, Pai, que tudo se cumprirá com precisão, porque
o Senhor não tem adianto nem atraso. Verdade. E eu te peço, Pai, que nos ajude também a fazer tudo no tempo. E Amém. então, para honra e glória do teu nome, apresentarmos todos os dons, todos os frutos, todas as pessoas que o Senhor nos deu a oportunidade de encontrar. Quero, Pai, de pedir e de agradecer essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Qual que é o seu nome? Marcos, mas pode Marcos. continuar. Querido Deus, continuando na tua presença. Muito obrigado. Nós somos gratos a Ti porque antes de iniciarmos atividades, os afazeres do dia, temos a oportunidade de louvar o Teu Respirar. nome, de agradecer em tão boa Te em adorar. tão boa circunstância. Que a Tua bênção esteja sobre nós, ó Pai. Não somos merecedores de nada, Sim, verdade. mas ainda assim o Senhor, Tem pela Tua tanto misericórdia, prazer. nos oportuniza termos contato contigo. Que o Espírito Santo, Bendito Ele inunde seja nosso coração sempre teu nome e nos ajude a manter conectados contigo. sempre. Que a nossa vida seja uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, sim. Querido Ajude Pai, já, Tia. o Senhor conhece o que está no nosso coração, sabe tanto das nossas alegrias, das nossas preocupações, dos nossos medos. Que o Senhor possa cuidar das nossas necessidades, assim como lemos no verso Salmo 37:5. Possa, tanto eu como o Marcos, possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor Muito conduza. obrigado. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para essa semana que é desconhecida, que o Muito Senhor caminhe obrigado, Pai. conosco e que nós caminhemos contigo e À frente que nós possamos sempre estar ao Teu lado, ó Deus, Maciel Camila. para muito em breve podermos subir aos céus ao Teu encontro contigo. Amém. Pedimos Obrigado. essa bênção, não porque há qualquer mérito em nós, mas pelos Nosso nome méritos de Jesus. Amém. Amém. Muito Agora bom. já é hora. Agora já é a hora que a gente não consegue mais olhar para o sol É. tanta facilidade igual quando ele surge e quando ele se põe. Agora já ficou, E aí, já fere nosso olho. eu quero uma hora compartilhar contigo sobre por que eu acredito que Deus vinha no pôr do sol e por que Deus ele fala pra gente dedicar pelo menos uma hora. Porque, enfim, uma hora eu compartilho contigo isso porque hoje eu chego ao ponto de acreditar que 5 minutos é impossível, 15 é muito difícil, meia hora ainda dá, 1 hora seria ideal, 2 horas já seria excelente. Sem pressa, nada Isso. com pressa. Para entender o que Deus fala, sabe, a gente acredita, era preciso passar mais tempo com Ele do que na sala de aula. Se a gente passa 4 horas na sala de aula, por que não 2 horas de manhã e 2 horas da tarde também? Sabe? Sim. Aí eu pensei esse ponto assim, esse ponto de pensamento, mas eu sei que se não pode, pelo menos 1 hora, se não pode 1, pelo menos meia. Porque quando a gente passa meia hora, a gente começa a querer passar 1. Aí, sabe, vai querer passar mais. Mas um dia eu vou compartilhar contigo por que o sol a gente consegue olhar para ele agora e ao meio-dia a gente não consegue. Mas olha, pensa bem, nós seremos como o sol que vai nascendo, vai surgindo e até de energia perfeita, né? Imagina, se nós seremos como o sol no meio-dia, imagina Cristo quando ele vier. Como que alguém vai conseguir olhar para ele se aqui agora não conseguimos ainda aprender a olhar para ele? É verdade. Sabe, eu compartilho contigo mais isso, Bruno. Deus deixa eu ver. Ah, eu ia comentar assim, Sim? assim, porque assim, tem gente que comenta assim, né? Assim, eu me lembro do meu pai dentro da igreja. Ele falava assim, olha pra frente, olha pra frente. Aí eu cumprimento assim. E assim o pessoal fica falando que não pode, mas quando você cumprimentar, você pensa, se eu cumprimentar assim, o pessoal tá falando que não pode. Mas eu cumprimento assim, como eu sei que não há problema pra pessoa. Mas enfim, pausa e conclusão.